do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar estudando a aula 7 da revista, né? É um tema muito legal, muito interessante, né? Trata sobre escolhas, né? Quer dizer, o tema da lição seria o que fazer quando não sei o que fazer, né? Quer dizer, todos os dias nós temos situações em que nós temos que decidir, né? E a questão é, como que eu tenho que decidir, né? Como eu devo decidir, né? E a revista vai trabalhar justamente com isso, né? Com essa ideia de que, diante de uma situação de escolha, né, a Bíblia tem uma resposta de como eu devo proceder, né? O texto básico que a gente vai estar trabalhando é Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Né? Diz assim o texto, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Né? Então, nós temos aqui um texto que fala com respeito à confiança, né? Nós temos que confiar a Deus todos os nossos caminhos, né? Então, a gente vê que o texto de Provérbios fala em confiança em Deus, né? Mas o que seria confiar, né? O que é confiar, né? A gente tem que entender o que significa confiar, né? Quando a gente vai no dicionário, a gente vê que confiar tem um significado de acreditar, de depositar esperança. Quer dizer, confiar, portanto, é quando eu acredito em alguém, ou eu acredito em algo, né? Eu deposito a esperança em alguém, eu deposito a esperança em algo, né? Esse é a ideia de confiar. É lógico que quando eu falo em confiança a partir da Bíblia, né, eu não estou falando em confiança em algum objeto, né? Eu não estou falando em confiança em algo humano, né, ou em um ser humano, né, mas é a confiança em Deus, né? E a gente vê na Bíblia justamente essa ideia, né? Quando a gente abre lá no Salmo 37, 5, diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quer dizer, quando eu falo em confiança em Deus, né, confiar em Deus, né, é justamente entregar o meu caminho a Ele, né, confiar nele e saber que tudo mais Ele vai fazer, né? Eu deixar, portanto, o meu ego, né, a minha vontade de fazer aquilo que eu quero fazer, decidir do modo que eu quero fazer e saber que Deus é aquele que pode nos ajudar a tomar sempre a melhor decisão, né? Então, a gente vê lá no versículo base, né? Confia no Senhor de todo o teu coração, né? Então, voltando a falar o texto, né? Confia no Senhor de todo o teu coração, quer dizer, não adianta você confiar só partes da sua vida, né? Você confiar mais ou menos, né? A confiança sempre tem que ser uma confiança completa, né? Confia de todo o teu coração, né? Essa é o texto, né? E não te estribes em teu próprio entendimento, né? Ou seja, não confie naquilo que você pode fazer. Por mais que você tenha conhecimento, que você seja estudioso, que você seja inteligente, né? O nosso conhecimento não pode ser a base de todas as nossas decisões, né? Nós temos que decidir a partir daquilo que Deus nos fala pela sua palavra, né?
E por que isso, né? Olha o que diz o Salmo 125, 1, né? Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, né? Quer dizer, quem confia no Senhor, né, não vai ser abalado, né, vai permanecer, porque Deus está junto com ele, Deus está por trás dele. Então, confiar no Senhor é entregar toda a nossa vida, é entregar todos os nossos caminhos, todos os nossos sonhos, né? Mas confiar seria, a gente viu que é acreditar, né, que é depositar a esperança, né? E a gente está vendo que é confiar e depositar a esperança, né, no Senhor, toda a nossa esperança, né? Agora, para isso é óbvio que eu tenho que conhecer esse Deus, né? A gente viu lá em Provérbios 3:6, né, fala o seguinte, né? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, né? Então, nós vemos ali a ideia de que Provérbios fala que a gente tem que reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. E ali no versículo, né, reconhecer tem um significado de conhecer a Deus, né? Quer dizer, reconhecer, eu conheço a Deus, eu vejo a Deus, eu consigo enxergar a Deus em todos os meus caminhos, né? Eu coloco Deus, eu deixo com que Deus esteja em todos os meus caminhos, né? Então, a ideia ali do versículo é, eu tenho que conhecer a esse Deus, né? E aí, quando a gente vai lá em Oséias capítulo 6, versículo 6, nós temos um versículo que é um tesouro, né? Porque ele fala uma verdade que nós precisamos viver no dia a dia. Ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? O conhecimento de Deus é, portanto, algo que nós temos que viver no dia a dia, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é basta simplesmente você ler a Bíblia um dia, né? Você orar um dia, né? Mas você tem que viver dia a dia conhecendo ao Senhor, né? Lembre que Deus ele é infinito, né? Deus ele é muito maior do que nós. Nós somos seres pequenos, finitos, né? Mas Deus é infinito. Então, nós nunca vamos chegar a todo o conhecimento de Deus. Nós sempre temos alguma coisa para aprender de Deus, né? Sempre, né, a nossa caminhada, nós vamos estar aprendendo alguma coisa desse Deus, né? Então, a vida cristã é uma vida diária, né, que nos ajuda, que nos permite, quando vivemos de acordo com a palavra de Deus, conhecer a esse Deus da Bíblia, né? Bom, mas também não basta isso, né? A gente está falando de conhecimento de Deus, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente fala no âmbito da tecnologia da informação, né, nós temos alguns conceitos básicos, né? Dados, informação e conhecimento, né? E sabedoria, né? Dado seria um fato bruto. Se eu pego, por exemplo, 27 graus, é um dado. O que significa isso? Pode ser a temperatura de uma localidade, a temperatura de um líquido, a temperatura corporal, né? Pode ser muita coisa. Isso é um dado, né? Quando eu agrego outros dados, né, eu consigo tirar uma informação. Então, se eu coloco 27 graus na cidade de Jaú, né, eu estou falando, portanto, da temperatura da cidade de Jaú. Se eu acrescento uma data, né, 27 graus na cidade de Jaú, no dia 12 de abril de 2020, eu estou falando que no dia 12 de abril de 2020, eu tenho a informação de que a temperatura em Jaú é 27 graus. Né? Quando eu pego essa informação e ela me torna útil, eu tenho um conhecimento, né? Quer dizer, então eu sei que no dia 12 de abril de 2020, né, com essa informação, eu não preciso colocar uma roupa de frio, porque não a temperatura está alta, né? 27 graus é uma temperatura alta, né? Então isso me possibilita um conhecimento, né? Eu agrego um valor a esse conhecimento, né? E a sabedoria é quando isso me traz utilidade, é um passo a mais, né? Então, quando eu
entro nessa relação de confiança com Deus, né, eu tenho que pedir para que Deus me dê sabedoria para que eu decida as coisas de acordo com a vontade dele. Né? A gente vê lá em Tiago 1, capítulo 5, né? O apóstolo Tiago falando o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Ou seja, a sabedoria é algo que nós temos que pedir a Deus, e Deus nos dá de forma liberal. Né? Aqui a sabedoria não significa inteligência, não significa que se você pedir sabedoria para Deus, você vai ficar sabendo todas as coisas, nunca mais vai precisar estudar para uma prova, né? Vai passar no vestibular sem estudar. Não é nada disso. Né? A ideia que Tiago nos coloca, né, não é de conhecimento, né, mas é de sabedoria. Né? E aí vem, portanto, a dúvida. Né? O que seria, portanto, a sabedoria? Né? E aí nós temos lá em Provérbios, né, dizendo que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Né? Se você quer saber o que é a sabedoria, né, tenha temor do Senhor. Temor aqui não é no sentido de medo, né, mas é no sentido de você entender quem é esse Deus, né, e o que você precisa para a sua vida, para manter um relacionamento que seja adequado com esse Deus. Né? O temor do Senhor, portanto, é o princípio da sabedoria. Né? E aí o texto fala que os loucos desprezam. Né? Quer dizer, aquele que não busca temer ao Senhor, aquele que não busca viver de acordo com a vontade de Deus, ele é louco, porque ele está desprezando a sabedoria e o ensino de Deus. Né? Então, sabedoria não é algo simplesmente para quem é mais velho. A pessoa viveu bastante, ela é muito sábia. Né? Os jovens podem ter sabedoria, né? Desde que, como o texto diz, né, eles busquem, eles peçam a Deus, como o Tiago fala. Peça a Deus sabedoria, né, que é a capacidade de você discernir o que é o certo e o que é errado. E não só isso, né? A gente está falando sobre sabedoria, né? Uma das coisas que a sabedoria traz é justamente a capacidade de ouvir os outros. Né? E aí nós temos em Provérbios 15, 22, dizendo o seguinte: onde há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Né? O que Salomão estava dizendo aqui? Né? Que a gente tem que aprender a ouvir conselhos dos outros. Lógico, ouvir conselhos não de qualquer pessoa. A gente tem que saber de quem ouvir conselhos. Ouvir conselhos dos pais, né? Ouvir aquilo que os pais falam, aquilo que os mais velhos na igreja falam, aquilo que uma pessoa que tem experiência em alguma coisa fala. Ouça, aprenda a ouvir. Né? Isso é uma manifestação de humildade, né? De reconhecimento de que nós não sabemos todas as coisas. É impossível a gente saber todas as coisas. Né? Só para vocês terem uma ideia, né? Vocês que são estudantes, que são estudiosos, né? Eu espero, né? A chamada dobra do conhecimento, que é a quantidade de conhecimento que a humanidade tem, né? A previsão é de que, a partir do ano que vem, isso ocorra a cada 73 dias. Ou seja, a cada 73 dias o conhecimento humano muda, dobra de tamanho. Né? Ou seja, é impossível a gente saber tudo. Né? Isso não é possível. Né? Eu sei tudo. Não, se você acha que você sabe tudo, você está enganado. Né? Então, a gente aprender, para a gente se tornar sábio, o sábio é aquele que ouve o que os outros falam. Né? É aquele que busca no conselho com os outros, né? Ouvir os pais, ouvir os líderes da igreja, os pastores, presbíteros, ouvir aqueles que estão na liderança, conselhos, né? Para que os nossos projetos, né, sejam feitos da melhor forma possível para a honra e glória de Deus. Né? Lá em Provérbios 16:1 fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Né? A gente tem que aprender, portanto, a ouvir, né? A ouvir a experiência daqueles que já passaram por muitas situações que nós vivemos. Isso é uma forma
de sabedoria, né? Então, busque o conselho daqueles que são mais velhos, daqueles que têm mais experiência, né? Certamente assim você vai estar tomando decisões que são corretas, né? E que vão agradar a Deus, né? Mas uma outra coisa também, né, é a gente lembrar que tudo na nossa vida, né, ela se dá de acordo com a vontade de Deus, né? E a gente vê lá em Provérbios 16, 33, que a sorte se lança no regaço, ou seja, a sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda a decisão, né? Nós não vivemos de acordo com a sorte. Eu até coloquei aqui a imagem de dados, né? É um exemplo de jogo em que muitas vezes a sorte prevalece, né? Nós não vivemos pela sorte, nós não acreditamos na sorte. Por quê? Porque nós acreditamos que há um Deus que está na frente de todas as coisas, né? O Senhor procede toda a decisão, né? Quando você pega e coloca todos os seus projetos, todos os seus sonhos, né? Tudo aquilo que você quer, né? Todos os seus desejos, né? Todos os seus medos, né? As suas alegrias, quando você coloca tudo isso aos pés da cruz, né? Deus toma sempre a melhor decisão. Ele te ajuda, né, a sempre escolher aquilo que é o melhor, né? Aquilo que agrada a vontade dele, né? Então a gente tem que se lembrar, né, que nós não vivemos por sorte, né? As coisas na nossa vida não acontecem por acaso, né? Mas há um Deus que está sempre cuidando, né? Controlando a nossa vida, né? Nos guardando, nos protegendo, sempre fazendo o que é melhor para nós, né? E também nós vamos precisar, obviamente, né, o que fazer, né? Como fazer, né? Nós vamos precisar entender que Cristo nos deu a paz. Então, Colossenses 3,15 fala que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, né? Quer dizer, seja a paz de Cristo o árbitro que há em vosso coração, né? E a paz de Cristo aqui está ligada com a reconciliação que Cristo fez conosco e com o Pai, né? Ou seja, você crê que Jesus Cristo é aquele que é o único e suficiente Salvador na sua vida, né? Quando Jesus entra na sua vida como Salvador, como único e suficiente Salvador, né? A paz que Ele nos dá, né, invade a nossa alma, né? E essa paz, né, ela tem que ser o árbitro do nosso coração, né? Quer dizer, o árbitro aqui não é no sentido daquele que media, né, as nossas decisões com Deus, né? Aquele que age como um intermediário, né? Quer dizer, é a paz de Cristo que nos ajuda, né? Se eu quero chegar a Deus, eu tenho que me chegar através de Jesus, né? E a paz de Cristo é aquele que vai intermediar, né, a minha relação com Deus, permitindo com que eu possa decidir, né, sempre tomar uma decisão que seja do agrado de Deus, né? Então, a gente não pode se esquecer, né, o que fazer quando não sei o que fazer, né? A gente tem que se lembrar que nós precisamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, né? Tudo que nós fizermos, né, tudo que nós buscarmos fazer, né, nós temos que colocar aos pés da cruz, né, crendo que Deus sempre vai decidir, né, vai fazer aquilo que é melhor para nós, né? Romanos 8:28 diz que todas as coisas, todas, não é algumas, né, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Você quer saber o que decidir, né? E muitas vezes a gente tem dúvidas, coloca a sua dúvida aos pés da cruz, né? Deus sempre, através do Filho, vai ajudar na melhor escolha, né? Aquela escolha que agrade a Ele, aquela escolha que honre ao nome de Jesus, né? Que Deus nos abençoe, né? E que possamos a cada dia estar colocando a nossa vida aos pés de Jesus.